Olá, minhas irmãs, graça e paz, tudo bem? Então, nós estamos aqui novamente começando hoje um novo estudo que prometi que a gente estaria fazendo um vídeo, porque a live que a gente tem feito é ao vivo, é melhor a gente fazer com as perguntas e respostas normalmente, né? E a gravação a gente faz depois um vídeo resumindo, né, toda essa questão que nós tratamos na nossa live, né? E o tema que nós vamos começar, né, é bênção ou maldição. A escolha é sua. É um livro do pastor, né, Derek Prince, e é um livro que muito tem me ajudado em muitas questões pessoais e muitas questões também até mesmo espirituais, porque trazem informações para gente, informações bíblicas, né? É um livro que baseado na palavra de Deus, né? É um livro que a gente tem tido muita alegria de aprender e ver que existem coisas que nós precisamos aprender a cada dia. É claro que pode acontecer de alguém discordar do que está no livro, que é normal, porém, nós vamos falar baseados nesse livro. Então, vamos começar, né? Bênção ou maldição, a escolha é sua. O texto diz o seguinte: libertação das pressões com que pensava ter que viver. Esse livro ele se resume em 3 partes, né? E ele trata de assuntos variados, né? Lutando contra as sombras, barreiras invisíveis, como operam as bênçãos e as maldições, uma lista de Moisés sobre bênção e maldição e 7 indícios de uma maldição. Na parte 2 ele trata de uma maldição sem causa. Fala sobre deuses falsos, vários pecados morais e éticos, antissemitismo, legalismo, carnalidade e apostasia, furto, perjúrio, roubar a Deus, figuras de autoridade, maldições, autoimpostas, servos de Satanás, conversas carnais, fala de orações carnais e também faz um resumo do capítulo da segunda parte, né, do livro. A terceira parte ele começa falando sobre de maldição a bênção, fala sobre a troca divina, 7 passos para a libertação, da sombra para a luz do sol, os valentes apoderam-se, também fala sobre para além da confissão e, encerrando, ele fala sobre a proclamação para uma vitória contínua. É claro que nós não vamos tratar desses assuntos todos hoje, né? Nós vamos falar um capítulo, né? E depois no final ele começa sobre revisões importantes, fala sobre maldições que ainda não foram canceladas e abençoar ou amaldiçoar. Vamos começar então com a primeira parte do livro. E existem alguns resumos, né, que a gente precisa fazer, algumas anotações que você precisa fazer, tá? Mas isso no decorrer, no finalzinho agora desse vídeo, nós vamos fazer essa colocação. A primeira parte fala sobre bênçãos e maldições, né, que é o título do livro. E já no primeiro capítulo ele fala sobre lutando contra as sombras. Aqui o autor ele fala de muitas coisas que a gente não tem, acontecem na nossa vida e que a gente acaba por deixando passar né, não damos tanta atenção e ênfase. Então nós precisamos entender algumas questões. Eu vou estar lendo, tá, e comentando. Para o observador superficial, a vida humana apresenta uma mistura confusa de luz e sombra, organizada sem qualquer padrão perceptível, governada por leis que não são discerníveis. 2 homens podem começar a atravessar lado a lado este quadro. O seu passado, a capacidade, são semelhantes e caminham na mesma direção. No entanto, um deles caminha quase sempre na luz do sucesso e satisfação, e o outro, que está junto a ele, raramente vê a luz. Encontra-se continuamente obscurecido
pelo insucesso e frustração, e a sua vida extingue-se precocemente. Nenhum destes homens compreende as forças que estão a operar nas suas vidas. As fontes de luz e sombra são desconhecidas de ambos. Provavelmente nunca consideraram a possibilidade de tanto a luz como a sombra podem ter a sua origem em gerações anteriores. A Bíblia fala em forma direta acerca dessas duas forças. De fato, ela tem muito a dizer sobre elas. Chama-se bênçãos e maldições, respectivamente. Ou seja, o autor ele já começa a dizer que essas duas palavras, bênção e maldição, elas são bíblicas. Elas se originam também, a Bíblia fala muitas vezes a respeito disso. E nós vamos ver mais à frente a quantidade de que a palavra bênção e a palavra maldição é falada na Bíblia. Então, olha só. Observa um quadro que o autor coloca. Dois homens, eles estão caminhando juntos, e só que um tem mais vitórias, vamos colocar assim, do que o outro. O outro, apesar de seguir o mesmo caminho, está ali junto ali, todavia ele simplesmente não consegue lograr tanto êxito quanto o outro, né? E por fim ele ainda acaba perdendo a vida. E o que a gente precisa entender disso, gente, como nós já havíamos falado na live também, é que a gente precisa entender que no mundo espiritual operam duas forças. É claro, uma toda poderosa, que é a Deus, né? E automaticamente os seus anjos que estão trabalhando ao seu lado, e outra força que não é uma força, é uma força que tem um poder limitado, mas tem um poder que opera, que são, né, as trevas. Deus de um lado, todo-poderoso acima de tudo, governando, e as trevas abaixo de todas as coisas, inclusive abaixo da ordem de Deus. Mas que surgem algumas situações de bênçãos e maldições que poderiam surgir, né, que surgiram na vida, ou possam ter surgido na vida de alguém no passado, através de gerações passadas. Nós vamos ver tudo isso, gente, baseado na palavra de Deus. E não só isso. Então nós vamos ver também que algumas questões que acontecem na vida das pessoas se originam lá atrás. Alguém pode dizer assim: não, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ela é liberta de toda e qualquer situação do passado. Sim, vamos ver no decorrer dos vídeos e do livro, tá? Que se é realmente desse jeito. Também, se você quiser esse livro, você manda para mim um WhatsApp, né? Ou manda o seu número através no nosso canal, e eu mando esse livro para você, tá bom? Em PDF. Então vamos começar a pensar o seguinte: existem possibilidades de algumas coisas do passado afetar a nossa vida no presente? Sim, porque a própria Bíblia diz sobre isso. Se você ler Gênesis capítulo, ou melhor, Êxodo capítulo de número 20, e também Deuteronômio capítulo de 28, né? Você vai ver ali as bênçãos e maldições. Então, existem questões que a gente está no mundo espiritual. E nós mesmos, como seres humanos, estamos vivendo essa vida. A vida que nós vivemos é uma vida material, mas existem forças invisíveis e espirituais que atuam no mundo espiritual, tá bom? Olha bem, aqui diz uma coisa no livro: a vida está inerte, parece centrar-se à volta de um sentimento de lutar contra algo que não se consegue identificar, algo amorfo e fugaz. Por mais que ele se debata, é incapaz de identificar a causa do seu problema e controlá-lo, e pensa muitas vezes em desistir. O que acontece? Muitas vezes a gente entra numa situação espiritual e a gente não sabe se é uma questão apenas humana, né? E muitas das vezes as pessoas desistem porque elas não sabem a razão e nem a raiz, e por isso muitas das vezes pensam em desistir.
E aí, a pessoa que pensa em desistir, ela diz o seguinte: para quê? Por que eu estou vivendo isso? Né? Ela exclama: nada me corre bem. E traz a lembrança, muitas das vezes, que isso já aconteceu com seu pai e sua mãe no passado. Né? E muitas das vezes a pessoa, depois que pensa nisso, ela começa a ver, né, o que pode ser feito para mudar essa vida. E olha só, ao analisar essa situação da pessoa, né, que está nas sombras, talvez veja algo que o faz pensar em si mesmo. E como estivesse o olhar para a sua própria vida, mas como um espectador. Impressionado, começa a pensar se a causa dos seus problemas não será a mesma, uma maldição que remota de gerações anteriores. A palavra de Deus diz lá em Êxodo, né, no capítulo de número 20, algumas questões. No capítulo 20, versículo 1, 2, já fala sobre isso. Fala que não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem e semelhança que há no céu, debaixo do céu, na terra, embaixo da terra, nas águas, nem debaixo das águas. E nem a elas não prestarás culto, nem a adorarás. E diz assim: porque eu sou Deus zeloso, que visito até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Note uma coisa, a gente já começa a entender que existem maldições que acontecem na vida das pessoas que vão até a terceira e quarta geração. Como, por exemplo, alguém que teve um problema, né, moral no passado, mas se converteu a Cristo. Se ela não quebrar essa maldição, ela vai continuar estendendo para o filho, que vai ter que lutar para que se liberte também. Então, o necessário é que a pessoa logo ela mude, que ela confesse pecado e que apresente a Deus a sua vida. Né? Nesses versículos de número do capítulo 20 de Êxodo, né? Versículo de 2 a 5, ele fala justamente sobre isso. Olha só o que está escrito na página 16. Ao falar a respeito disso, sobre as questões de gerações que adoraram outros deuses, Êxodo 20, de 2 a 5, diz que Deus tinha pronunciado uma maldição sobre os adoradores de ídolos até a terceira e quarta geração. Depois de haver tomado conhecimento, há necessidade de que a pessoa ela confesse esse pecado e quebre essa maldição, confessando Jesus Cristo como seu Salvador. Muitas vezes, gente, a gente está envolvido em situações e não sabe por quê, porque na verdade estamos justamente sendo o braço, né, dessa maldição está alcançando a nossa vida, alcançando a nossa família e alcançando os nossos na nossa geração. Então é necessário que a gente peça perdão a Deus, confesse esse pecado, tá? E com isso a gente apresente a Deus a nossa vida, tá bom? Então olha só o que está na página 17, que é muito interessante também. A necessidade de encontrarmos encorajamentos e pedir a Deus que nos abençoe. Existe agora 2 relatos aqui de 2 pessoas que ouviram, né, ouviram umas fitas desse autor chamado Derek Prince, e ele simplesmente ouviram e confessaram a Deus, né? Confessando a Deus o pecado, confessando a Deus, foram libertos. E olha só, entretanto, a primeira carta é de um homem e a segunda de uma mulher. Olha o que eles dizem. Ouvi as suas mensagens sobre maldições e descobri que há anos que estava debaixo de uma sem saber. Nunca fui bem sucedido na vida e sofria constantemente tentações homossexuais. Apesar de nunca as ter posto em prática. Há 10 anos que sou cristão, mas por causa da maldição nunca consegui aproximar-me de Deus da forma que eu queria. Fiquei muito deprimido. Desde que fui liberto desta maldição, tenho me sentido livre e vivo em Jesus. Nunca me senti tão perto de Deus.
Então é um relato de uma pessoa, né, baseado no livro Bênçãos e Maldições, onde ele fala a respeito do que ele passava, tá bom? Então qualquer questão está ligada ali diretamente ao livro que nós estamos lendo, Bênção e Maldição. E aí uma outra agora, uma segunda pessoa, que é uma mulher, e ela diz o seguinte: obrigado pelos recentes programas sobre maldições e pelo livro da Maldição à Bênção. A minha vida foi bastante modificada por eles. Durante a maior parte da minha vida, tenho sido atormentada por uma depressão constante e há 5 anos tenho andado a consultar um psiquiatra. Na primavera do ano passado, dizendo essa mulher, né, uma senhora orou comigo e por mim, e eu me renunciei a todo tipo de envolvimento com o oculto, tais como tarô, folhas de chás e etc. E ela diz ainda: louvai ao Senhor, pois foi o primeiro e o princípio da verdadeira liberdade. Então ouvi os seus programas sobre pessoas que estão debaixo de uma maldição, sem o saberem, e orei consigo à medida que a oração do Derek Prince orava, e a oração de libertação de maldições. E ela disse, essa mulher: agora estou livre. É como uma barragem, como se uma barragem tivesse sido destruída e agora Deus pode mover-se no meu espírito. A barreira já não existe e cresci tanto espiritualmente em apenas algumas semanas que só posso louvá-lo pela bênção. Por vezes, choro quando penso em o que ele fez e está fazendo por mim. É um grande alívio poder relaxar, verdadeiramente adoramos um Deus maravilhoso. São 2 relatos, né, dessa pessoa em que eles disseram que foram livres de maldição. Alguém pode não concordar, tá? Mas é o que está relatado no livro. E existem algumas colocações que a gente precisa, aplicações para a nossa vida. Nós não vamos falar sobre as perguntas, tá? Vamos falar sobre a aplicação da vida. A primeira aplicação da vida é nós precisamos reconhecer-se ou alguém a viver sob a circunstância descrita neste capítulo. Consegue identificar que está sob maldição? 2. De que maneira isso afetou a vida dos que o rodeiam ou os que estão ao seu lado ou rodeiam a outra pessoa? 3. Consegue identificar como sendo uma maldição advinda de gerações anteriores? Aquela que está operando na sua família, na sua vida ou na família ou na vida de alguém que você conhece? Se sim, especifique. Há alguma área de sua vida em que a frustração seja uma experiência recorrente? Se sim, qual? Há esperança no Senhor. Leia as 2 cartas de encorajamento, ou escute novamente, né? E depois reflita sobre ela. Versículo bíblico para memorizar. Deuteronômio 11, 26 e 27. Diz assim: vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Deuteronômio 11, 26 e 27. E proclamação da fé. Faça essa proclamação de fé. Diz assim: Senhor, porque desejo ser abençoado, escolho este dia para obedecer a vossa palavra e para viver a minha vida, seguindo o exemplo que nos deste. Que Deus abençoe você nesse primeiro vídeo, né? Sobre bênçãos e maldições, a escolha é sua, e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui louvando e bendizendo o Teu nome, engrandecendo a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos. Senhor, essa pessoa que ora nesse momento comigo, ou talvez, Senhor Deus, vai orar depois de assistir esse vídeo, que bênçãos sejam sobre a vida dela e que ela reconheça que é necessário confessar pecados que o Espírito Santo vai lembrá-la.
Eu abençoo cada família, cada vida e todos aqueles que vão ouvir e ver esse áudio e esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o segundo áudio.